1. Expansão. A fase do tamo dominando. Toda civilização começa pequena. Uma cidade, um rio, uns caras com lança. Mas aí começa a dar certo. Agricultura boa, mais comida, mais gente, mais soldados, mais território. A civilização começa a crescer que nem mancha de gordura numa camiseta. Vai se espalhando para todo lado. Conquista vizinhos, absorve culturas, constrói estradas, portos, cidades novas. Todo mundo dentro do império tá contente. Os de fora tão com medo, a vida tá boa. Mas aqui tá o problema que ninguém conta na aula de história. Crescer custa caro. Muito caro. 2. Custo crescente. Você conquistou metade do mundo conhecido. Parabéns. Agora você precisa administrar metade do mundo conhecido. Aquelas estradas que você construiu precisam de manutenção. Aquelas fronteiras gigantes precisam de soldados. Aqueles povos que você conquistou precisam de governadores, juízes, burocracia. Aqueles soldados precisam de salário, comida, armadura, médico, aposentadoria. É que nem você alugar um apartamento de 2 quartos achando que vai ser barato. Aí você descobre o IPTU, taxa de lixo, taxa de não sei o quê, e de repente você tá pagando o dobro do que planejou. Só que em vez de apartamento, é um império. E em vez de IPTU, é uma legião romana inteira. O centro do poder começa a sugar recursos de todos os lados para se manter. Impostos sobem, trabalhadores reclamam, produtividade cai e a máquina começa a ranger. 3. Crise econômica. Quando o dinheiro some, aqui é onde a festa termina e alguém tem que lavar a louça. A civilização tá grande demais, cara demais e eficiente de menos. O que faz um governo quando não tem dinheiro? As mesmas coisas idiotas que governos sempre fazem. Imprime mais dinheiro. Dilui a moeda. Hoje você tem uma moeda de ouro. Amanhã ela tem menos ouro. Depois de amanhã ela tem a promessa filosófica de ouro. Logo tem só cobre pintado de amarelo. A inflação explode. Quem era classe média vira pobre da noite pro dia. Corta gastos, mas corta os gastos errados. Menos investimento em infraestrutura, menos manutenção das estradas. As pontes começam a ruir. O comércio trava. Aí cortam o exército também porque tá caro. Ótima ideia. Péssima hora. A desigualdade vai às alturas. Os ricos ficam ricos, os pobres ficam com raiva. E raiva acumulada tem prazo de validade muito curto. 4. Perda de confiança. Quando ninguém mais acredita em nada, isso aqui é o momento mais silencioso e mais letal do colapso. Não tem explosão, não tem invasão. Tem só descrença. O povo para de acreditar nas instituições. Os soldados param de acreditar nos generais. Os generais param de acreditar no imperador. O imperador para de acreditar em si mesmo. Todo mundo continua fingindo que o sistema funciona, mas por dentro todo mundo já sabe que não funciona. É que nem aquela empresa onde todo mundo sabe que vai falir. Mas ninguém fala em voz alta porque enquanto tiver salário tudo bem. Líderes surgem prometendo consertar tudo. Aí surgem outros líderes prometendo consertar os primeiros líderes. Guerras civis, golpes, contra-golpes. Em 50 anos, o Império Romano do Ocidente teve mais de 20 imperadores diferentes. A maioria morreu assassinada por outros romanos. O problema não era mais o inimigo de fora, era o de dentro. 5. Pressão externa. Sabe quando você tá exausto, sem dormir, sem dinheiro, brigado com meio mundo e aí bate uma gripe? É isso. As civilizações enfraquecidas viram alvo. Povos que antes tinham medo agora enxergam oportunidade. As fronteiras que eram muralhas agora são peneiras. Os bárbaros, os nômades, os vizinhos que ficaram de fora do banquete por séculos olham para aquele império todo rachado e pensam: agora é a hora. E não precisa nem ser uma invasão épica com dragões e catapultas. Às vezes é só pressão constante. Migrações em massa, infiltração gradual, um pedaço aqui, outro ali. Até que o mapa que era um império vira um quebra-cabeça de 400 peças que ninguém sabe montar. 6. Colapso. O fim que demorou para chegar. Aqui tá a parte mais estranha. O colapso raramente é um momento. É um processo. Roma não caiu numa sexta-feira à tarde. Demorou séculos. As pessoas que viveram o colapso muitas vezes nem sabiam o que estava acontecendo. Era só a vida ficando um pouquinho pior a cada ano. Um pouco mais cara, um pouco mais insegura, um pouco mais complicada. Até que um dia, alguém olha para trás e percebe. A estrada que antes levava 2 dias para percorrer, agora leva 2 semanas porque ninguém a manteve. A moeda que pagava um exército agora não compra pão. A cidade que tinha 1 milhão de pessoas agora tem 50 mil vivendo entre ruínas. O colapso não é uma explosão, é uma exaustão. E o mais aterrorizante de tudo isso, o ciclo não tem dono, não tem culpado único. É uma combinação de decisões ruins, má sorte, ganância, complacência e tempo. Toda grande civilização da história passou por alguma versão desse ciclo. Egípcios, gregos, romanos, maias, mongóis. A questão nunca foi se uma civilização vai colapsar. A questão é quanto tempo ela tem.